tudo sobre desenvolvimento humano. Quero convidar ao palco Elza Thaís. Boa tarde. 2 minutinhos, só pegar esse aqui. Bom, eu quero começar contando a minha história para vocês. Eu sou a quinta filha de uma família de 5 filhos. Minha família veio do interior e eu fui a primeira que nasceu na capital. Todo mundo já pré-adolescente, adolescente, e eu a criança e por último, baixinha. Gente, sabe o que é isso? Você sabe o que é ser baixinha no meio de adolescente? Você não tem ideia. Não tem ideia. Até que um dia, eu tinha 8 anos de idade, quando eu li uma história que ela terminava falando o seguinte: porque são nos pequenos frascos que estão as melhores essências. Eu falei, sou eu. Descobri meu motivo de vida. Sou a melhor essência da minha casa. Agora aquele povo lá de casa vai ser diferente. Quase, se eu tivesse conhecido o Zagalo, eu ia falar assim, vocês vão ter de me engolir, sabe? Mas, fui pronta, né? Fui pronta para contar a história. A gente juntava na casa todo mundo junto e eu cheguei na hora esperando, né, naquela expectativa. Contei a minha história e terminei da minha forma maravilhosa, né? Porque são os menores frascos que estão as melhores essências. E aí a minha irmã derrubou assim, e os piores venenos. Gente, jogou água gelada, não foi nem fria não, jogou água gelada na minha fervura. Eu fiquei assim, sabe, eu não vi minha cara na hora, né? Mas eu devo ter ficado assim, tão paradinha, que meu irmão olhou pra mim e falou o seguinte: por que você tá olhando desse jeito? Ele falou, mas como é que eu vou saber se eu sou o melhor perfume ou o pior veneno? E meu irmão falou assim: você decide. Você vai decidir em cada atitude que você tomar na sua vida. Gente, meu irmão não sabe a coisa boa que ele falou para aquela menina de 8 anos. Realmente eu levei aquela história para mim. Aprendi que eu ia escolher, cada escolha que eu fizesse na minha vida, eu ia olhar se eu era a melhor, né, o melhor perfume ou o pior veneno. E foi aí que eu comecei a ser a protagonista da minha história, a ser autorresponsável. Mas sabe aquilo que tudo em excesso faz mal? Pois é, eu virei o que toda mulher acha que é. A Mulher Maravilha. Eu dava conta de tudo, gente. E quanto mais as pessoas falavam pra mim, nossa, Edila, que legal, você dá conta? Eu falava assim, não, tem que dar conta, né? Tem de dar conta, tem que dar conta. Gente, era tão incrível que eu ia pra frente da televisão, assistia um filme e eu levava um livro. Porque na hora que tivesse a propaganda, eu ia fazer o quê? Não ia perder tempo, eu ia ler. Tinha de produzir a minha vida toda. Até que eu descobri exatamente o quê? Que estar ocupado não é ser produtivo. Estar ocupado não significa ser produtivo. E ao mesmo tempo eu descobri uma outra questão. Que para você alcançar realmente a alta performance, produzir bem, você precisa ter qualidade de vida. Sabe por quê? Porque senão você produz, não aguento mais. Produz, não aguento mais. Produz, não aguento mais. E hoje, uma das coisas que eu trago, né, porque eu aprendi, é exatamente isso. Ser produtivo, mas ter qualidade de vida. A gente só é produtivo o tempo todo, a gente só consegue, né, todos os dias ser produtivo se eu tenho qualidade de vida. E eu
fiquei com uma coisa, eu gosto muito do Vitor Hugo e ele fala algo que a gente precisa entender. Você já falou que o dia de 24 horas para você é muito pouco? Pois é, todos nós, eu acho que um dia nós já falamos isso, né? E o Vitor Hugo fala pra gente o seguinte: a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando tempo. Peraí, mas como eu, uma mulher que... essa mulher polvo que faz de tudo, encurto a vida desperdiçando tempo. Ah, não, absurdo. Até que eu aprendi a realmente a ver o que é ter essa questão de qualidade de vida. E será que você tem? Queria te contar o seguinte: você sabia que todos os dias da sua vida, quando você acorda, você recebe um presente? Você recebe um presente que significam 86.400 segundos. Todo mundo recebe isso todo dia. Nenhum a mais, nenhum a menos. Agora, o que você faz com isso é outra coisa. E aí nós temos o seguinte: o tempo, ele é o nosso amigo ou ele é o nosso inimigo? Depende. Depende do jeito que você vê, depende daquilo que você faz com ele. E por isso, a gente precisa entender que nem sempre ser ocupado, ter uma lista de coisas a fazer, significa que você está produzindo. É diferente. O que na verdade você está produzindo? Quantas vezes você já sentou, você que está estudando, você que é empreendedor, todo empreendedor tem que ser estudante, gente. Isso é uma coisa assim, né? Básica. Você vai estar sempre atualizando. Quantas vezes você já sentou, trouxe 3, 4 textos ou livro e de repente você ouviu assim, e pá, chegou uma mensagem. Deixa eu ir lá ver. Olha, tá falando aqui que fulano curtiu. Deixa eu ir lá ver. E quando você viu, você já passou 10, 15 minutos. Você ficou às vezes, aquela 1 hora que você tinha, se você for contar de verdade o que você fez com ela, na verdade você não fez o que você precisava de fazer. Então, na verdade, o tempo pode ser amigo ou inimigo de acordo com o que você usa. Você pode ser muito ocupado, agora você pode ser produtivo. E é isso que a gente é convidado a ser. E aí, assim, para os homens que estão aqui, me desculpem, mas mulher tem uma mania de achar que é Mulher Maravilha, que é polvo, que dá conta de tudo e que você tem que ser a melhor das melhores. E que é uma frase que agrada a mulher, é falar o seguinte assim: vou deixar para você fazer, que você faz o melhor que tem. Gente, mentira! Essa pessoa que está te falando isso, na verdade, ela pode estar até te elogiando, mas ela está querendo também passar um pouquinho para você. Uma coisa que a gente precisa de aprender é o seguinte: ninguém faz igual a gente. Você acabou de falar que é mentira? Não, ninguém faz igual a gente. Não quer dizer que eu faça melhor, mas ninguém faz igual a gente. Ele pode ser melhor, pode ser pior, com certeza não vai ser igual. E aí, quando você perceber, você nunca precisa de esperar algo igual ao seu. Por isso que a gente não pode se comparar. A gente precisa saber o seguinte: daquilo que eu tenho nas minhas mãos, e toda mulher tem isso aí, né? A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem o nosso emprego, às vezes temos um curso, tem gente aqui que é empreendedor no outro horário ainda, além do emprego, do curso, tem muita coisa. Mas a gente tem de aprender a fazer algumas questões. Quer ver o seguinte? Ontem à tarde eu fui fazer minha unha. Chegar bonita aqui, né, gente? Sabe o que eu fiz primeiro? Arrumei cozinha, acabei de lavar roupa lá de casa e falei assim: não mexe mais nada da pia.
Aí assim, a gente arranja a pia lá bonitinha, fala assim, até amanhã depois que eu voltar, não se arruma, eu não vou arrumar nada. Se alguém quiser, como eu estava sozinha lá em casa, ninguém vai arrumar, gente, eu tenho certeza. Então eu vou chegar lá e vou ter de arrumar. Mas na minha cabeça, isso já estava declarado. Sabe por quê? Porque senão cada vez que eu fosse lá e tomasse água, eu falasse assim, ai, eu vou ter de lavar esse copo. Ai, eu vou ter de fazer isso. Ai, eu vou ter que fazer aquilo. Então, nesse momento, é estabelecido. Tá? Então a gente precisa aprender como é que a gente vai equilibrar isso aí. E hoje eu trouxe aqui duas coisas. Para a gente aprender o que é ser produtivo, a gente primeiro tem de aprender o que não é ser produtivo. Porque a gente tem mania de achar que certas coisas são produtivas. E aí eu vou te contar 5 mitos ou 5 mentiras sobre produtividade, tá ok? A primeira coisa é o seguinte: produtividade é ser multitarefas. Ai, Edna, mas eu sou, claro que eu sou. Eu consigo estar no telefone, ouvir o filme e ainda assistir a aula da Alzira. Quem falou que eu não consegui participar lá fazendo isso tudo? Engano seu. Se você estava assistindo a aula, você perdeu o filme. Aí na hora que aconteceu alguma coisa no filme, que você fez assim, ó, a Alzira ficou de lado. E o telefone, então, você já esqueceu. A maior mentira que a gente tem é que a gente acha que a gente consegue concentrar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Quando você concentra em uma, as outras, elas ficam de lado. Ficam no que a gente chama no piloto automático. E se você tiver de tomar uma decisão, nessa hora do piloto automático, você vai fazer, sabe o quê? Você vai fazer aquilo que você faz normalmente. E nem sempre aquilo que você faz normalmente é o melhor naquele momento. Tá, já está fazendo alguma coisa e alguém falando na sua cabeça e de repente você falou assim, mas você não estava prestando atenção. Aí seu filho ou sua filha virou para você e falou assim, o que foi, mãe? Pode, você está deixando então? Não, peraí, não estou deixando, estou falando, que eu estou te ouvindo. Volta aí de novo. Percebeu? Você não está. Então, não existe essa questão de ser multitarefas. Se você fizer uma coisa, a outra ficou no piloto automático. E você perdeu. Aí você acha assim, mas eu consigo fazer de um lado para o outro. Não. O tempo que você demora para fazer isso aqui, que parece ser rápido, faz com que você perca o seu raciocínio. E vamos supor que você estava lá na aula da Alzira, toda legal, assistindo a aula da Alzira, toda, focada lá. De repente o filme que estava passando lá na telinha da televisão matou alguém e você parou para assistir. Nossa, fulano podia perder o capítulo de hoje, né? Alzira, me desculpe, não podia perder. Fulano morreu, oh meu Deus. Aí na hora que você voltou, você fala assim, a Alzira falou algo que eu não sei. Como é que é mesmo? Repete, Alzira. Repete nada, né? Perdeu. E se quando ela repete, a Alzira, como é que é boa, ela repete o que a gente faz, mas você perdeu até que você volta. Aquele raciocínio do que você estava fazendo, já é, tá? Então você perde muito mais do que só perder a atenção. Você perde tempo, você perde a qualidade das suas escolhas. A segunda mentira que falaram pra gente: produtivos estão sempre ocupados. Que nada, gente. Produtivo tem hora que vai chegar na frente da televisão e falar assim, eu agora vou assistir televisão. Gente, eu falo que não tem nada melhor para mim. Tem sábado que eu dou aula de 9 da manhã até 17 horas da tarde. Em pé, porque eu só dou aula em pé. Aí eu chego lá, cansada, coloco lá, sento no sofá, ligo a televisão. Gente, a melhor coisa que tem é se estiver passando As Branquelas. Se não tiver, eu vou lá na Netflix e coloco. Sabe por quê? Porque aquele filme é bom demais. E eu já sei tão de cor que eu vou rir do mesmo jeito. Aí você sabe o que a Edna está falando? Na verdade, eu não quero concentrar. Eu não preciso, eu já sei o que está acontecendo. O que eu quero ali é descansar, só sorrir. Entendeu? E se eu dormir, se eu cochilar ali, na hora que eu acordar, já estou nessa parte aqui do filme, vamos continuar. Não precisa de eu voltar. Então, produtivos não estão sempre preocupados, não. Tire um tempo para você, isso é muito importante.
Outra questão. Trabalhar sob pressão ajuda na produtividade. Gente, por muito tempo eu tive isso. Era aquele negócio assim, não, eu posso deixar para o último minuto, se eu tenho de entregar dia 30, começar a fazer dia 29, tá ótimo, porque aquela coisa assim, sabe, que vai acontecer. Eu acho que eu só aprendi a não fazer isso em 2013. Quem é atleticano sabe o que eu vou falar. Quem é atleticano sabe que 2013 foi o ano do eu acredito. Que a gente viu sair pênalti aos 48 minutos. A gente viu o Vitor levantar o pé para ganhar, né, conseguir segurar o nosso lugar na Libertadores. Ou seja, se eu posso ganhar antes, se eu posso começar antes, por que não? E daqui a pouco eu vou explicar, inclusive, por que isso é importante, tá? Mas isso aí vai ser lá na outra parte. Então você já sabe mais outra coisa de mim, né, gente? Você sabe que eu sou atleticana, que eu amo futebol e que eu sou aquela assim, né? Que sabe de tudo. Bom, outra coisa que a gente acha que é verdade, que faz a gente produzir, que não é. O ideal é a gente trabalhar direito sem pausa. Não, eu pego a manhã toda, fico lá 4 horas produzindo e a minha cabeça produz muito mais. Mentira, sua cabeça cansa. E aí, ó, a energia vai baixando. Você não percebe, mas o que você produziu na primeira hora, você não é a mesma coisa que você produz na 4ª hora. Lembra da época da escola? O que acontecia na época da escola? Você tinha uma aula de 51 horas, um sinalzinho que te fazia levantar, tomar água, todo mundo saía da sala, voltava, tinha outra aula. Esta questão é muito importante. Você ter tempo. Então combina com o seu cérebro. Eu vou ficar aqui durante 1 hora lendo. Quando eu acabar a minha 1 hora, de presente para mim, eu vou lá, eu vou tomar aquele cafezinho que eu tanto gosto. Olha que coisa boa. Vai fazendo tantas coisas. Primeiro você vai concentrar, tem 1 hora, e aí você está na disputa com você mesmo. Isso é bom. Tem de concentrar, tem de pegar 1 hora. Quando acabar 1 hora, opa, vou ter o quê? Um reforço. O que eu faço? Levanto e vou lá e tomo aquilo que eu gosto. Eu, por exemplo, gosto de café, gente. Agora eu não sei o que você gosta. Eu sou daquelas que, se possível, fico com uma xícara de café do lado. Então, trabalhar em casa de vez em quando não é tão bom. Porque eu tomo café o dia todo ao invés de tomar água. A gente descobrindo as falhas aí, né? A gente tem que descobrir, inclusive, o que a gente faz de errado. Para a gente fazer o quê? Para a gente consertar. E a última mentira. Quanto mais ferramentas eu tiver, melhor. Gente, você baixa não sei quantas ferramentas, compra não sei quantas vasilhas, compra um tanto de linha lá, não, porque isso aqui vai ser bom, não, porque isso aqui vai ser bom, e você no final não utiliza. Então verifica, na verdade, o que é bom para você. Sabe o que é bom para mim? Caderninho, agenda, papel e anotar aqui, cada um que eu faço eu já fiz. Tem gente que não suporta caderno. Por mais que eu compre um livro para ler lá no computador, lá no meu celular, gente, quando eu estou com um livro na mão que eu posso rabiscar, tem coisa melhor. Então, é conhecer. Conhecer é muito importante. Conhecer-se. O que é que me faz ser produtivo? O que é que me dá alegria para que eu possa usar daquilo? Então, não adianta você perguntar qual que é a melhor ferramenta para o Renato, qual que é a melhor ferramenta para a Grazi, qual que é a melhor ferramenta para a pastora Kelly, qual que é a melhor ferramenta para a pastora Marlene. É delas. Cada uma aqui tem a sua. Eu, Edila, tenho a minha. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente apresenta várias dentro de uma... Quando a gente está fazendo uma mentoria, né? Não é um monitoramento, é uma mentoria, a gente apresenta vários. E depois, na hora de monitorar, a gente vai trocando ideias com você para ver onde é que você se adaptou melhor. Tá? Bom, mas agora que você já sabe 5 mitos, 5 coisas que não é produtividade, eu vou te dar agora algumas dicas.
orientações para ser produtivo, tá bom? A primeira eu acabei de dar, autoconhecimento. Você precisa descobrir o que dá certo para você. E eu vou aproveitar para te contar uma coisa. Já ouviu aquela expressão assim, nossa, parece que fulano não entende, se precisar eu desenho? Deixa eu te contar uma coisa. Se você falar isso com desdém, você está errado. Porque tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que vai aprendendo mais fazendo, e tem gente que vai aprender melhor desenhando mesmo, quando ele vê o desenho. Não é à toa que quando a gente faz palestra, a gente faz o quê? Traz isso para você ver, e tem eu falando aqui, e eu ainda te conto algumas histórias para quê? Para você guardar. Se você assistir uma aula minha, eu faço o gesto para tudo quanto é lado, porque você vai guardar. Eu dou aula de psicanálise e eu falo com meus alunos assim, ressignificar, e eu passo a mão aqui. Por quê? Porque eu tenho uma cicatriz aqui. E eu ensinei para eles o que é ressignificar através da minha cicatriz. Então, uma outra forma. Então, autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, melhor você vai saber o que dá certo para você e o que não dá. Tá? A segunda questão. Definição do objetivo. Aonde você quer ir? Saí da minha casa hoje, eu tinha uma questão certa. O endereço daqui que caiu ali, né, na rua de baixo. Aí quando eu cheguei, quando nós chegamos lá, o moço perguntou, é aqui mesmo? Eu falei, é. E aí eu olhei e falei, gente, mas essa porta aqui tá fechada. Como é que vai ser isso? E ele virou, a pessoa me ensinou que eu tinha que dar a volta. Tá vendo? Eu tinha achando que eu ia para um lugar, mas na verdade eu ia para próximo. Então, quanto melhor você definir o seu objetivo, aonde você quer chegar, mais fácil você chegar lá. Então, foque em ser produtivo ao invés de ser ocupado. E aí eu quero te dizer, isso aqui é que eu quero te ensinar. Lembra que eu falei que é uma hora que é prática? Quando você quer saber de tudo que é importante na sua vida, o que eu tenho de fazer, né? Quando a gente fala assim, tenha foco, faz o seguinte, nós vamos começar uma semana, não vamos? Faz uma lista de tudo que você tem que fazer nessa semana. As compras do supermercado, o cachorro que você tem de levar no veterinário, todas as questões que você tem que fazer. E aí depois que você fizer tudo isso aí, dentro de tudo, da sua casa, da sua loja, da sua vida, você vai separar em duas coisas. O que é urgente e o que não é urgente. A conta de luz vence na segunda-feira, então ela é urgente. Porque se eu não pagar a conta de luz, eu vou pagar multa. Urgente é aquilo que tem prazo em cima da hora. E aquilo que eu tenho tempo. Fica lá para frente. Então agora nós vamos trabalhar com urgente. Dessas coisas que você colocou aí que é urgente, eu te pergunto o seguinte. O que só você pode fazer? O que é importante você fazer? A conta de luz eu já falei que é importante. Mas eu posso delegar? Posso, gente. Eu pego o meu telefone lá dentro do meu app, pago o banco, já coloco para o banco cobrar a luz na segunda-feira. Deleguei. Às vezes a gente acha que a gente não tem ninguém para ajudar a gente tem de entender o que na verdade é delegar. Ah, eu moro perto da casa da minha irmã. Eu e minha irmã moramos, eu moro no segundo andar e ela no primeiro. O que acontece? Quando um vai no supermercado, você já pergunta para o outro, quer que traz alguma coisa do supermercado? É delegar. Você e ela não precisam sair ao mesmo tempo, a menos que você fale assim, vamos tomar um cafezinho. Tá bom? E aí existe o outro lado. Então você já descobriu que o que é urgente e o que é importante, eu tenho de fazer o mais rápido possível. O que não é o que é urgente, mas não é tão importante, eu posso delegar. E aí deixa eu te falar uma coisa. Aquela cama que você arruma lá na sua casa para os seus filhos, você está precisando de delegar. Ângela, você não sabe como é que os meninos arrumam cama mal. Eu sei. Minha filha já arrumou quando ela era adolescente.
Mas é mais importante ela arrumar, aprender, do que eu ir lá com toda a minha perfeição e fazer. Tá? E aí você tem um outro lado, que não é urgente, mas é importante. Eu preciso de agendar. Eu tenho, por quê? Porque essa palestra aqui era muito importante. Eu precisava de trazer o melhor que eu pudesse. Então eu preciso, não é só pegar uma que já tem pronta lá não. Eu preciso pensar para quem que eu estou falando. E por último, tem coisa que eu tenho de eliminar. Tem de eliminar, gente. Foco é isso. Falei isso ontem no grupo. Foco é o quê? Saber dizer sim para aquilo que me leva mais perto do meu objetivo. Saber dizer não para todas as coisas que não me levam para perto do meu objetivo. E aí eu quero acabar te contando uma história minha. Ontem, por exemplo, eu estava lá, eu tenho uma área, né, lá fora, estava com um horário apertado, mas aí eu peguei a mangueira e comecei, estava aquele calor, comecei a molhar tudo. E aí de repente eu falei, Edila, você não está focado, porque isso não era coisa para você fazer. Eu consigo te fazer, mas isso não é coisa para você fazer. E por último, né? Vá para ação. Comece olhando o seguinte. Eu tenho de fazer o quê? Meu alvo, por exemplo, eu quero sair do 80 e chegar a 110. Edila, eu tenho de crescer 30. Mas se cada semana eu for crescendo 30, 90, 100, 110, eu chego lá. Vou para a última coisa agora, tá? Bom, quero te colocar o seguinte: você não tem poderes para dominar o tempo. Não tem mesmo, não. Serão 24 horas para todo mundo, tá? Mas você pode gerir a sua vida. Isso é algo muito mais importante do que dominar o tempo. Faça boa gestão da sua vida. Aprenda a focar no que você precisa e você será produtivo e terá qualidade de vida, ok?